Julinha é nascida lá no Novo Horizonte. Antigamente que tinha pelo nome do Tatu, mas mudou tudo, os nomes tudo, ficou para Novo Horizonte. De lá é que ela veio, lá ela não tinha casa, então os povos reuniu e fez para ela 2 cômodos. E aí ela fez a promessa de os catopê dançassem lá na casa dela, no terreiro de riba e no terreiro de baixo. E o povo que ajudou ela de muito, ela deu muita farofa e muita coca para nós. E ela despediu de nós e danou chorar. E nós foi embora, nós veio embora que nós não aguentou ver aquilo. Jula era juíza, ela carregava o pau de flor, em falta do rei e rainha. Jula conversava com os padres, o que faltava e o que não faltava. E depois ela pegava, era 4 pessoas segurando na fita, era um quadro mais ou menos assim. Aqui pegava uma, aqui pegava outra, e aqui pegava outra, e elas ficavam no meio. A juíza e rainha, rei, rainha e princesa. Aí quando chegava na porta da igreja, nós cantávamos o canto da entrada da igreja. E o padre estava lá no altar. De lá o padre vinha com a água benta, jogava em todos que tinha, principalmente as primeiras é a juíza Pepeta, com as outras meninas que estavam segurando na fita. E aí agora ela descia e parava no meio da igreja. E agora ele já jogava nos reis e rainha e os cantopê, que vinha mais atrás. Nós já modificava, porque nós cantávamos e ela nunca via ela daquele jeito, mas ela tinha uma voz excelente, boa, bem educada, não tinha que chegar na casa dos outros e sentando de cara no que achasse, não. Ela ficava esperando a gente mandar ela sentar e comer a mesma coisa. Ela comia pouquinho, mas era que quando todo mundo estava pondo, aí ela perguntava se podia servir, aí nós falávamos com ela, ela servia, mas nunca deu nós dor de cabeça. E o pai de Maia, quando ela já estava ficando meio sambada, o pai de Maia abriu o olho nosso muito, nós não deixássemos ela para trás. Como um dia nós estávamos lá na Sagrado Coração de Jesus, de lá nós fomos lá para a igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá no Pernambuco. Ela cansou, na hora que nós viemos embora, ela cansou. Ela gostava de dançar mesmo. E ela, quando ela chegou na travessia ali perto de Macedo, ela cansou. Arranjou o carro e pôs ela dentro e levou e deixou ela na casa dela. Perguntou ela o que ela queria, ela falou, não, aqui já estou sentada até na minha cama. E a chave está aqui na minha mão, quando Deus abençoe vocês e eu também, que se Deus quiser, por o ano nós dançamos outra vez. E quando foi por um ano, ela já não aguentou mais dançar. Antigamente ela saía com um pauzinho de flor na mão. E nós ia na casa dela e cantava o canto da juíza e encerrava e vinha embora. Perto da festa, nós íamos buscar ela lá na casa dela, lá para ela já ficar no meio do bolo do rei, e rainha e princesa. E Jula era bom no pandeiro, ela batia um pandeiro muito bem, né? E querida desse povo, muito bocaiúva, Jula era muito querida deles. A chegada da casa da juíza, nós cantávamos, Senhora juíza de tanta fama, amanhã do rosário queremos Deus. E depois nós cantávamos, eu digo a Deus para sempre, amanhã do rosário queremos Deus. Senhora juiz, oi, vamos embora, vamos embora. Vamos ver a mãe de Deus, vamos embora. Senhora juíza de tanta fama, amanhã do rosário queremos Deus.
Julieta era uma pessoa muito simples, muito humilde, que gostava de caminhar pelas ruas, entrando aqui, entrando ali, conversava um pouco com aquele modo simples, humilde, de uma pessoa que, vamos dizer, precisava ser ouvida nas nossas casas, aonde quer que ela estivesse. Era importante que nós abríssemos nossos ouvidos para compreender a sua situação diária aqui em Bocaiúva. Eu diria que Julieta foi uma grande pessoa no sentido de visitar as casas, visitar as famílias, no seu modo de ser simples e humilde. Ela gostava muito de conversar, uma conversa totalmente diferente do conversar social, mas a gente compreendia o que ela expressava. Ela procurava sempre um carinho, uma resposta, um acolhimento dentro da sociedade de Bocaiúva. Julieta, ela tem o seu histórico, ela chegou a ter uma criança e ela, não sei se por meios alimentares, ela deixou que essa criança morresse. Não sei se foi por muita comida ou pouca comida, eu não sei explicitar bem, mas realmente foi a falta de um preparo materno para que ela pudesse cuidar de sua querida filhinha. Julieta gostava muito de tecer tapetes. Ela passava pelas casas e mostrava o tapete, as pessoas davam algum agrado à sua pessoa para que ela ficasse contente. Né? Os tapetes simples, de pano, que ela confeccionava de maneira, vamos dizer assim, bem simples, bem rústico, e a gente agradecia a pessoa dela. Gostava também de pedir a um nosso amigo chamado Walter, gostava de pedir para que ele pintasse as paredes da sua casa, lá perto do matadouro, a sua casinha, né? Pedia para que ele pintasse as flores e assim por diante, para que ela vivesse em meio a, a uma floresta artificial na sua pequenina casa. E é importante dizer também que esta casa na qual ela morava, ela foi assaltada uma vez, essa casa, e ela, se sentindo enfraquecida, sozinha, e ela mudou para o Zumbi, lá bem, de maneira bem precária, ela ficou lá na casa no Zumbi. Não sei se foi a prefeitura que doou, não me lembro bem. Mas uma coisa que a prejudicou muito foi a distância do bairro para o centro de Bocaiúva. Ela gostava de andar, gostava de passear, gostava de conversar, gostava de conhecer cada dia as pessoas que ela conhecia. E o importante a gente salientar também que esse fator de ela ser uma andarilha aqui em Bocaiúva é que ela, vamos dizer assim, sofreu uma lesão no pé ou na perna e os médicos acharam por bem cortar essa perna que estava doente, cortar essa perna. 2 dias antes da operação, né, é uma coisa assim extraordinária. Pelo fato de Julieta gostar de andar, seu hobby era andar, seu hobby era comunicar-se com as pessoas. Deus, na sua infinita bondade, 2 dias antes da operação,
deu a graça de ela partir para a eternidade. Se ela tivesse a perna cortada, talvez morresse de tristeza, morresse com paixão. E Julieta também era amante dos catopês. Ela era catopê e também amante desse folclore religioso. Não é uma cultura religiosa, uma associação, por assim dizer, religiosa. Não era uma cultura, era uma devoção a Deus, a Nossa Senhora e assim por diante. Ela humildemente gostava de, com seus aparatos, gostava de frequentar as festas, vestindo com esses aparatos, participando intensamente desse mundo dos catopês. E uma Julieta que conhecia, por assim dizer, todas as casas de Bocaiúva, conhecia os movimentos religiosos catopês, conhecia as pessoas também, não só visitava as casas, mas conhecia as pessoas, gostava de que alguém a ouvisse, de que alguém a acolhesse, de que alguém a amasse. Que Deus nos ajude para que nós não nos esqueçamos dessas pessoas que fazem parte da nossa história. Amém. A situação do bloco, Júlia e Tatá, foi uma ideia. Romério comentou um dia que queria fazer um bloco, o mestre Romério, e eu falei que participaria, quando ele estivesse ensaiando, que eu ia começar a participar. E o ano passado, eu comecei, então, a ensaiar no bloco, Júlia e Tatá. E quando eu vi o nome, eu fiquei muito satisfeito, até pelo merecimento, né, de resgatar a história de Julinha. Julieta é um patrimônio histórico nosso aqui em Bocaiúva. E resgatar essa história com esse bloco, com esse nome, para mim é uma satisfação muito grande. O bloco de Letatá, eu me sinto bem nele porque virou uma irmandade. Eu já acho o bloco assim uma irmandade. Questão de amigos, hoje você pega entre a gente lá, nós temos mestres de bateria, são instrutores, e tem pessoas que estão começando, mas o gostoso disso é a alegria. Então eu acho que essa alegria de Julinha passou para o bloco, né? Aí eu vejo as crianças, hoje meus filhos me acompanham, já está tocando bateria, que eu já venho de escola de samba, né? Minha família é fundadora da escola de samba do Bonfim, nós tínhamos bloco do Bonfim, fiz parte da banda Maluca. Então ter um bloco igual esse Julieta Tatá é grande demais a satisfação. Até a questão, né, justamente por ser Julinha. Acho que quem teve a ideia, né, eu acho que foi o Mary, junto com a diretoria, eles acertaram muito bem no nome. Até porque é merecido, né? É um patrimônio histórico, é uma pessoa conhecida em Bocaiúva. Então nós temos que resgatar essa cultura e ela sempre estará na memória nossa. Então nós temos que trazer para os nossos filhos, netos, quem era Júlia. E o Bloco Júlia Tatá veio trazendo isso. Tem criança hoje que toca na bateria com a gente de 6 anos, 7 anos, e ele passou a ter aquela admiração por Julinha, que é a nossa, né, patrona, vamos dizer assim. Então, esse é um dos motivos que eu vim para o bloco. Hoje eu faço parte do diretório de Júlia Tatá, instrumentista, eu toco o treme-terra, né, o surdão. Aí você vem, pega Betinho, já tem sua equipe lá com os meninos no surdinho, as meninas do surdinho, Turminho do Tarol, César Catuma do Tarol, Sérgio Douglas. Então, isso foi muito bom. Igual eu estava conversando com Ricardinho falou assim, ele até saiu esse ano com adesivo, né, que ele é filho de carnaval, ele podia provar. Então, quer dizer, isso foi bom, que está resgatando a cultura. E o que eu gosto do bloco, a gente não tem quem é quem, tem só quem quer alegria. Então, o bom é você ver todo mundo dançando, divertindo, participando. Todos esperam de nós o pré-carnaval, né, o bloco de Júlia e Tatá. No domingo, aí é o segundo domingo, né, segundo ano que a gente faz no domingo do carnaval, e nós até resolvemos adotar essa data como o aniversário do Júlia e Tatá, né, da fundação do bloco, que a gente sai na rua Belo Horizonte, e está sendo bem aceito, foi aceito, e ainda até convida, quem quiser pode vir aprender bateria com a gente,
Então é uma felicidade muito grande mesmo de estar nesse bloco. Eu sinto emocionado, minha família está junto, meu filho, esposa, né, está acompanhando o bloco. Então é muito bom, essa é a satisfação de estar no bloco de Ietatá, de resgatar essa alegria. E falando de Julinha, né, que é a Julieta, nossa querida Julieta, eu tenho uma admiração pessoal por ela, porque quando eu vinha da escola, eu passava por lá e ela sempre pegava no meu rosto, aquele jeitinho daquela mãozinha carinhosa. Então ela me tratava muito bem, ela tinha um carinho especial por mim. E mesmo quando eu fui embora, fui morar fora, voltei, ainda tive o prazer em 99 encontrar a Júlia dentro do ônibus, quando veio a lotação para Bocaiúva, encontrei aquela dentro da lotação, aquela alegria, e ela me reconheceu. Então isso é muito bom. E eu tenho ela na memória como essa pessoa linda, essa pessoa de bem, né, essa pessoa admirada que ela é em Bocaiúva. Então, esse é um dos motivos de eu estar no bloco também. Além da amizade, que hoje é uma irmandade, o Bloco de Ietatá é uma irmandade, virou uma família. Eu sei que é difícil a gente pôr um bloco na rua, hoje eu faço parte da diretoria, não é fácil, então, mas a alegria vale a pena. A recompensação é justamente ver as pessoas se divertindo e a gente se divertindo. Eu estava falando com os meninos, Douglas, o pessoal, Ricardinho, Carla Valentina, e Romero, que o gostoso nosso também é o o carnaval, que a gente tem uma resenha e a resenha é ótima, a gente começa a cantar, né? Aquilo traz lembranças para mim, lembranças de quando eu era jovem, quando eu era criança, e isso é muito bom. Então eu sinto muito à vontade no Ietatá, eu gosto, e as novas amizades que eu adquiri no bloco, para mim deixa muito bem e bastante feliz. Então esse é um dos motivos de eu estar no bloco. Espero que continue bastante. Hoje agora é o segundo ano nosso, 2020, saímos em 2024, 2025. E se Deus quiser, estaremos carnavais e mais carnavais. E que a memória de Júlia nunca se apague. Né? Que se você conversar com pessoas aí mais velhas que conheceu Júlia, você vê que muitos tinham admiração nela ser uma guerreira. Né? Uma mulher sozinha, guerreira. E essa admiração tem por Júlia. E amor pelo bloco de Ietatá. Meu nome é Roberto Gonçalves de Souza, mais conhecido em Bocaiúva como Betinho. Trabalho com o buffet e nesse tempo eu tive o prazer de ser convidado a estar participando do bloco Ietatá, do qual eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado pelo mestre Romero, né? Um bloco novo que veio para Bocaiúva, que o pessoal de Bocaiúva alavancou, levantou sobre a história da Julieta, né? E assim, eu fiquei muito satisfeito com o convite, né, do mestre Romero para estar participando, né? Já vai para o segundo ano que eu tenho participado. E o Ietatá para mim veio me trazer muita alegria, muita tranquilidade, que carnaval é alegria. E durante esse tempo, né, conheci várias pessoas, fizemos várias amizades no bloco Ietatá, né? Já é o segundo ano que o bloco vem se apresentando, né? Esse ano passado agora foi bacana demais, o primeiro ano também, mas esse ano foi mais, né? Mas esperamos que para o próximo ano possa ser bem melhor do que esse ano, que é o que nós vamos fazer, né? E o bloco Ietatá veio para a avenida mostrar o diferencial. O que é o diferencial para mim, que eu vi no bloco Ietatá? É a alegria. A alegria dos componentes estar ali se reunindo para tocar, para, alguns falam bater caixa, né? Nós falamos tocar. Né? E quando se encontra, a alegria é total. Ali é um passando a experiência para o outro, é um ensinando o outro, da criancinha ao idoso. Né? Foi aonde que eu aprendi a estar junto com esse pessoal do Ietatá, né? Do qual eu me sinto muito feliz, me sinto muito alegre e vou estar para o ano que vem novamente junto com eles. Né? Ietatá, a gente conheceu como Ietatá, né? Mas o pessoal chama ela de Julinha, do qual
eu tive o prazer de conhecer ela, né? Conheci ela, a alegria dela, ela sempre ir nas missas, ela nos catopê, né? No bloco carnavalesco que tinha em Bocaiúva antes, que era a escola de samba, né? Do qual eu conheci ela, tive o prazer de conhecer a Julieta. Aí veio as pessoas, né, de cabeça mais pensante e criou o bloco Julieta Tá, do qual eu me sinto muito orgulhoso de estar fazendo parte desse bloco. Um bloco de muita alegria, de muita paz, que o pessoal acha assim, a escola de samba não é escola de samba, é bloco. Bloco, é alegria. A gente veio trazer alegria para esse carnaval de Bocaiúva. E é o que nós estamos tentando passar da agora para frente e vai ser melhor ainda. Então, nós somos da velha guarda aí do carnaval, né? Não tão velha assim, porque nós temos pessoas que começou a história do carnaval de Bocaiúva antes da gente, né? Primeiro com os carnavais de bloquinho, no Bocaiúva Clube, na sede operária, e depois vieram os blocos, né? O bloco Xangô, o bloco Carimbó, e depois que virou escola de samba, né? Essas escolas, elas cresceram e realmente era um carnaval maravilhoso. E eu me lembro ainda criança de ver o Carimbó e o Xangô desfilando em volta da praça, naquela época Benedito Valadares, hoje Praça Vandyck Dumont. E pegando essa vibe aí de bloco, né, que está acontecendo em Belo Horizonte, Montes Claros, Rio de Janeiro, Salvador e muitos outros lugares, nós imaginamos então de fazer um bloco, né, aqui em Bocaiúva, que seria de uma forma que todos os integrantes pudessem tocar um instrumento, a gente ensinar esse pessoal a tocar o instrumento, porque realmente assim a maioria não sabia tocar nada, então a gente tinha que começar do zero, ensinando o pessoal a tocar, né, ensinando como é que faz um ritmo, né, de samba, um ritmo de axé, e um ritmo de música popular brasileira também, de marchinha. Então foi um trabalho assim, muito bacana, que principalmente o Romero, né, desempenhou à frente do bloco, justamente porque ele tem assim, um dom muito grande para a música, e ele ajudou muito nesse processo. E há 2 anos atrás, né, nós saímos pela primeira vez o bloco que a gente denominou de Julieta Tá, né, que seria uma homenagem à nossa saudosa Julieta, né, uma figura folclórica de Bocaiúva, que era apaixonada com catopê, apaixonada com carnaval, apaixonada com a cultura popular de forma geral, e a gente resolveu homenageá-la, né, justamente porque era uma pessoa que representou muito para todos nós na nossa infância, na nossa juventude, mas que estava um pouco esquecida. E então nós resolvemos homenageá-la. E a ideia foi de Romero, né, de fazer essa homenagem, e acatada por todos os diretores, assim, que nós fizemos uma diretoria, e todos acataram na hora. Opa, vamos sim homenagear a Julieta. Então saímos pela primeira vez o ano passado, né, e assim ainda de uma forma bem incipiente, mas muito bacana. No dia choveu, saímos na chuva assim mesmo. E esse ano foi a segunda vez que saímos. Para o ano que vem, a gente está planejando começar os ensaios com bastante antecedência, para que a gente possa estar bem afiado no carnaval e fazer com que esse bloco, né, se desenvolva cada vez mais e traga muita alegria aos bocaiuvenses, traga muita alegria às pessoas que vierem de fora também prestigiar o Carnaval de Bocaiúva. Tive a honra de ter o convite para ser a cantora
do Julieta. O convite veio para mim através de Romero e eu aceitei já de primeira, porque a gente fala de carnaval e a gente fala de alegria, fala de música boa, fala de diversão, que o carnaval é isso, né? E no primeiro momento que ele me fez o convite, eu aceitei. E para mim foi e é um presente, está sendo um presente maravilhoso participar de cada ensaio, de cada apresentação. Cada apresentação, a euforia da gente só aumenta, porque vão chegando várias pessoas. No bloco, a gente tem a presença de crianças, tem a presença de idosos, de pessoas da nossa geração, da geração anterior a da gente, que já viveu muitos carnavais, e a gente presenciou muito isso com a chegada do Bloco Julieta. As pessoas estavam ansiosas por esse momento, e a gente encontra nos ensaios de carnaval pessoas que já participaram e que estavam realmente com esse sentimento de saudade, de viver o carnaval. E isso, para a gente que participa, para a gente que está ali à frente do bloco, cantando, levando alegria, através das músicas que marcaram a época, é maravilhoso. Não tenho o que dizer, eu acho que o Julieta foi um presente não só para mim, mas é um presente para Bocaiúva, porque realmente a gente sente saudade da época que a gente saía de dia para poder prestigiar as escolas, né, de samba que a gente tinha. E agora a gente tem os blocos, né? E esse ano vem chegando mais blocos, mais pessoas novas para participar, e o Julieta abraça todos aqueles que estão a fim de levar alegria, de dar entretenimento para as pessoas que realmente estavam muito carentes de tudo isso. Para mim, foi uma surpresa, porque, na verdade, eu canto MPB, canto sertanejo, mas amo samba e pagode. E, além da surpresa, veio o presente, porque agora eu canto de tudo em samba. O Julieta me mostrou isso. Eu posso cantar Roberto Carlos em samba. Eu posso cantar Capital Inicial em samba. E a gente canta tudo aquilo que faz bem para a nossa alma. E o Julieta é isso. A gente sai de casa para ir para o ensaio. E o ensaio para a gente já tem toda uma expectativa de carnaval. Cada ensaio, em cada praça, em cada lugar, são mais pessoas que a gente vai trazendo, né, para o bloco, e mais pessoas vão só se aproximando. O ensaio geralmente começa o pessoal meio mais tranquilo, o pessoal meio tímido, e vai chegando na etapa final, né, que antecede o carnaval. A gente está cheio de pessoas, mas o carro-chefe mesmo que leva o Julieta é a alegria, é o amor, é a distração, é o entretenimento, é o abraço, é o sorriso, e o sorriso no olhar das pessoas, porque realmente todos que estão ali estão em prol de levar alegria, e o Julieta é isso. Para mim, né, não só o convite, mas foi eu tenho uma gratidão muito grande pelo Bloco Julieta, até pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que conheceram o meu trabalho, porque eu já sou cantora, mas nem todos conheciam esse trabalho meu. E através do bloco, várias pessoas puderam me conhecer. E me conhecer através do samba, do pagode, não tem preço. E quando você começa a cantar, as pessoas abrem os braços de felicidade e cantam com a alma e faz tudo valer a pena. Isso é o Bloco Julieta.
eu fui o idealizador de todo esse projeto e fiz convite a várias pessoas que participassem também desse projeto maravilhoso, e ele tomou uma dimensão em Bocaiúva que deixou a gente muito feliz na nossa formação de cultura, fazedores de cultura. E o bloco surgiu, né, no meu convite de várias pessoas que abraçaram a ideia. E quanto ao bloco, Julieta, uma homenagem à Julinha, né, uma senhora que todo mundo aí passou a conhecer através dos depoimentos de grandes pessoas aqui de Bocaiúva, e uma bela homenagem que nós fizemos para que deixasse marcado as grandes pessoas que passaram por Bocaiúva, uma senhora simples, né? E com isso surgiu a ideia, né, da criação do bloco, que foi um marco, né, na cultura de Bocaiúva e região, onde nós chegamos aí a mais de 200 mil pessoas aqui conhecendo a nossa cultura carnavalesca. Eu que vim do carnaval, né, eu vim de várias escolas, passei por todas as escolas de samba em Bocaiúva, várias escolas famosas, né, Carimbó, Pex, Xangô, Bonfim, e eu fui também na bateria junto com vários mestres de bateria, e eu tive esse privilégio de aprender muito, e com isso nós criamos o bloco, e o bloco Julieta tomou essa dimensão, e nos deixa muito feliz por Bocaiúva estar sendo agraciada com o bloco. Em relação ao bloco, hoje nós já conseguimos instrumentos, né, temos instrumentos próprios, né, através da lei Paulo Gustavo, que abrilhantou mais o nosso bloco. Chegamos em torno aí de quase 80 componentes no bloco, e nos deixou muito satisfeito com essa criação. Por já 2 anos seguidos que a gente vem, né, mostrando e apresentando o bloco aqui em Bocaiúva. Através dos nossos amigos, grandes amigos percussionistas das antigas, né, eu fui fazendo o convite para eles para que nós criássemos esse projeto. E foi, né, salvo por todos, agraciados por todos, e nós tivemos esse privilégio de trazer para Bocaiúva a formação de cultura popular mais agraciada e conhecida aqui em Bocaiúva. Pelo nosso conhecimento de ter passado por várias escolas, ficou fácil, né, de nós estarmos aí ensinando percussão, ensinando a música, né? Eu que sou músico, então ficou fácil para a gente lidar com essa situação com várias pessoas que nunca sabiam tocar. E com isso elas passaram a tocar, pessoas que nunca sabiam tocar algum instrumento. E isso nos deixou muito felizes, porque aqui em Bocaiúva, né, a gente conseguiu levar isso para o público de Bocaiúva. E, graças a Deus, fomos muito bem absorvidos, muito bem aceitos. Patrocinadores, sabe? Patrocinadores nos deixou muito felizes em patrocinar o nosso trabalho. E Julieta é um bloco muito popular, que foi uma bela homenagem que nós fizemos. E fizemos também uma bela homenagem a Maria Pandeiro, também esse ano, que levou o maior conhecimento de quem foi também Maria Pandeiro. E no próximo ano, com certeza, estaremos também homenageando mais algum nome que marcou a história de Bocaiúva. Porque quando a gente passa a homenagear, a história não morre, a história permanece. E isso foi o que nós fizemos aqui em Bocaiúva. Sem fins lucrativos, uma coisa bem leve e bem saudável para o povo de Bocaiúva. E deixa aqui uma mensagem: venha participar do Bloco Julieta, ele é maravilhoso, é um bloco que traz todas as classes sociais de Bocaiúva. É um dizer muito simples e rápido para que vocês possam realmente conhecer o que foi o Bloco Julieta aqui em Bocaiúva. Para que o Bloco Julieta chegasse aonde ele chegou, teve um empenho, né, de várias pessoas, um aglomerado de várias entidades para chegar onde o bloco chegou. Nossos integrantes, né, da bateria, os integrantes do bloco Julieta, né, uma turma maravilhosa, que eles não mediram esforços para que, de vários ensaios, né,
de várias apresentações, muito esforço, muita dedicação que eles tiveram, né, muita doação deles para que o bloco chegasse onde chegou. A diretoria, tivemos uma diretoria também, muito trabalhou demais, muito eficiente. Tivemos também a participação de várias empresas que deu esse suporte financeiro para o bloco. O poder público também, eles tiveram um grande empenho, a Secretaria de Cultura, que veio trazer esse apoio para os blocos de Bocaiúva, dar essa sustentabilidade para que chegasse onde chegou os blocos de Bocaiúva e a criação de uma cultura popular que toda a população de Bocaiúva ficou agraciada em receber essa cultura popular que a cada dia vem crescendo aqui em Bocaiúva. Foi a nossa felicidade de estarmos juntos, todos os blocos aqui, nesse trabalho maravilhoso que vai perdurar por muito tempo, e que deixou uma marca maravilhosa, que foi o bloco Julieta nos corações de todo bocaiúvense. Julieta! Tatá!